A forma como a gente compra e como as marcas vendem está prestes a passar por uma revolução. E olha, não estou falando daqueles chatbots que a gente já conhece, não. O negócio é muito mais sério. É a chegada da IA Agente. Pensa nela como um assistente pessoal super inteligente que toma decisões e age em nosso nome, sabe? E isso está simplesmente redesenhando todo o cenário do varejo e do marketing como a gente conhece. E essa mudança toda não é coisa para daqui a 10 anos. Uma pesquisa da Kearney, com projeção para 2025, soltou um dado que, olha, é de cair o queixo. 60% dos consumidores já esperam usar agentes de IA para fazer compras no próximo ano. Já pensou? O grande problema? A maioria das marcas parece que ainda não se ligou nessa nova realidade. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, vamos dar um passinho para trás. Nas últimas décadas, a briga era para ver quem aparecia primeiro no Google, né, o tal do SEO. Pois é, esse campo de batalha mudou. Agora, a competição é para ser a marca escolhida e recomendada pela inteligência artificial. Então, bem-vindos à era do AIO, a otimização para a IA. Tá, mas como é que esse novo mercado de IA vai funcionar na prática? Essa interação entre a gente, as marcas e a própria IA está se organizando em 3 modelos principais. E olha, entender esses 3 jeitos de interagir é simplesmente fundamental para qualquer marca que queira sobreviver daqui para frente. Basicamente, a gente tem 3 caminhos se formando. O primeiro é quando o agente da própria marca conversa direto com o cliente. O segundo inverte essa lógica. É o agente pessoal do consumidor que vai atrás das marcas. E o terceiro, que é o mais avançado, é um papo reto, direto entre a IA de quem compra e a IA de quem vende. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro modo talvez seja o que soa mais familiar. É quando a própria marca desenvolve um agente de IA para falar com as pessoas. Mas esquece aquele chatbot básico que só responde o óbvio. A gente está falando de assistentes super sofisticados que realmente te guiam na jornada de compra. Um exemplo perfeito disso é o Auto Navigator da Capital One. O agente deles não fica só respondendo perguntinha. Ele vai lá, olha o estoque da concessionária em tempo real, já agenda um test drive para você e pode até começar o processo de financiamento. Na prática, ele resolve quase toda a compra do carro antes mesmo da pessoa precisar sair de casa. Agora, no segundo modo, o jogo vira completamente. Aqui, não é o agente da marca que está no controle, e sim o agente de quem consome. Pensa no ChatGPT ou no cloud como se fosse um representante seu, pessoal e digital, treinado para agir só no seu interesse. O poder aqui é a autonomia. A gente pode simplesmente dar uma tarefa para um desses agentes, tipo, acha aí o melhor carregador sem fio por até X reais e compra para mim. E ele vai lá, navega pelos sites, preenche os formulários e fecha a compra. Tudo sozinho. E aí a gente chega no terceiro modo, que é o mais futurista de todos, a conversa direta de IA para IA. Aqui, o ser humano só define o objetivo. A partir daí, a pesquisa, a negociação e a compra são feitas inteiramente por IAs conversando entre si sem nenhuma intervenção humana no meio do caminho. E por mais que pareça coisa de filme, os primeiros passos disso já estão acontecendo. Um agente do ChatGPT pode procurar e reservar uma mesa num restaurante pelo OpenTable, enquanto a IA do próprio restaurante, tipo host, recebe o pedido, checa se tem lugar e confirma a reserva. Hoje ainda pode ter um humano supervisionando, mas o processo em si já é de IA para IA. Entender esses 3 modos joga as marcas num verdadeiro dilema estratégico. E a primeira pergunta que elas precisam se fazer é a mais básica de todas. Será que o cliente realmente quer um agente de IA para interagir com a minha marca? Será que precisa? E a resposta não é tão simples quanto sim, vamos usar IA. O contexto muda tudo. A pesquisa mostra que as pessoas adoram usar IA para decisões mais rotineiras e de baixo risco, sabe? Tipo, recomprar um item de supermercado. Agora, para experiências de alto envolvimento, onde tem emoção e identidade em jogo, a interação humana ainda é fundamental. O CEO da Lamborghini, o Stefan Winkelmann, resumiu isso de um jeito perfeito. Ele sabe que o valor da marca dele não é a conveniência, mas sim a experiência, a sensação. Automatizar isso acabaria com o motivo pelo qual alguém compra uma Lamborghini. Mas digamos que a marca chegou à conclusão de que um agente de IA é sim o caminho. Aí começa uma nova batalha. Como convencer o cliente a usar o agente da sua marca em vez de um assistente genérico como o ChatGPT? Os agentes das marcas têm 2 vantagens muito claras. A primeira são os dados proprietários. A IA da Sephora, por exemplo, consegue acessar um catálogo imenso e os perfis de milhões de clientes para fazer recomendações que um agente genérico nunca conseguiria. A segunda é o toque humano.
Agentes de marca podem, de forma inteligente, passar casos complicados para um especialista de verdade, como faz a ServiNow, unindo o melhor dos dois mundos. E o que as pessoas mais valorizam nisso tudo? Um estudo do Reino Unido revela algo bem surpreendente. Na hora de adotar uma ferramenta de IA, a privacidade e a chance de ter uma supervisão humana são mais importantes que o desempenho ou o preço. Isso mostra que as marcas que investem em uma IA responsável e transparente podem construir uma confiança muito mais forte. Mas e se, apesar de todo o esforço, o consumidor preferir usar o próprio agente pessoal? Isso leva a gente para a terceira e última etapa da estratégia. Como garantir que a sua marca seja escolhida por esses agentes de IA de terceiros? Para vencer esse cenário, as marcas precisam de um novo manual, um manual de otimização para IA. São 4 passos essenciais. Primeiro, estar presente em todo lugar, criando plugins para as grandes plataformas, como o Instacart fez. Segundo, monitorar como a IA fala da sua marca e corrigir os erros. Terceiro, entender o jeito que as pessoas fazem as perguntas, o prompt, porque uma mudancinha de nada pode alterar completamente o resultado. E quarto, adotar padrões técnicos para que a IA consiga ler e entender seus dados com facilidade. Essa ascensão dos agentes de IA está reescrevendo o contrato entre as empresas e quem consome. As conexões, que antes eram a base de um relacionamento com a marca, agora são intermediadas e às vezes até totalmente gerenciadas por uma máquina. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Quando a IA cuida de toda a transação, o que de fato sobra do relacionamento com a marca?